Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cavalcast, o podcast do Instituto Cavalcante. E neste episódio vamos conversar sobre tratamento da infertilidade. Então com enfoque mais na parte masculina, mas também um episódio muito interessante para a mulher assistir, porque a infertilidade é a infertilidade do casal. Então vamos para mais esse episódio que vai ter muita coisa interessante. A gente vai falar aqui de assuntos que muitas vezes não é abordado, né? E de forma completa. Então a gente vai falar, será que a cirurgia bariátrica vai ajudar aí o homem que está obeso a melhorar o espermatozoide dele, a perda de peso? A gente vai conversar sobre mudança de estilo de vida, né? Qual o impacto disso na produção do espermatozoide? Vamos falar sobre os medicamentos que a gente tem que abolir, né? O homem que está pensando em ter filhos tem que parar. Então, vilão para a fertilidade. Conversar também dos medicamentos que melhoram, né? O que é que pode ajudar na produção do espermatozoide? Vamos conversar sobre relação sexual. Quantas vezes, como é, posição. Então vai ser realmente importante aí umas dicasinhas para vocês. Vitaminas, se funciona, se não funciona, o que é que toma, como é que toma. Lembrando que isso aqui é um episódio informativo, não é uma consulta médica, sempre deve acompanhar e ser orientado de forma individual com o seu especialista, tá? Então vamos falar sobre vitaminas. Vamos falar sobre a fertilização in vitro, né? A injeção intracitoplasmática do espermatozoide, que é um procedimento muito eficaz e realmente é necessário em alguns aí casais que estão tentando, tá? E com isso a gente pretende entregar bastante conteúdo de qualidade e tentar ser o máximo possível aqui didático para esse episódio ficar bacana e vocês entenderem bem, saírem com um recado bom. E quem está escutando provavelmente quer ter um nenenzinho e que tenham aí em breve, né? Então vamos lá. Então contando aqui com o Dr. Leonardo Monteiro, urologista, andrologista, fez fellow em andrologia da minha equipe há mais de 3 anos e aqui na clínica é quem a gente mais confia da parte de infertilidade, vai dar várias informações importantes para a gente. Se dá um oi aí, Léo. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. A gente não esqueceu do assunto da bariátrica, que ficou pendente aí do último episódio, tá? Hoje a gente vai falar de bastante coisa interessante, focado mais na parte de tratamentos e medicamentos relacionados à infertilidade, e vai ser muito bom para vocês. E em relação à parceira, né, lembrando que quando o assunto é infertilidade, geralmente é a parceira que leva o homem para melhorar essa questão, né? Então ela é a principal força motriz do homem para levar ele no médico e isso é mais aflorado ainda quando o assunto é infertilidade. Então você, moça que está escutando aí, chama seu marido agora, que vai começar daqui uns 5 minutinhos, a gente vai discutir tudo aí sobre tratamento de infertilidade. Sejam bem-vindos mais uma vez. Para quem não curtiu, para quem não compartilhou, para quem não fez isso no episódio passado, aproveita agora, curte aí o nosso vídeo que é importante pra gente. Oi pessoal, estamos de volta. Esse foi o episódio número 14 do Cavalcast. Boa. E é muito importante que a gente vai contar com dicas importantes do Dr. Leonardo, que além de tudo, ele tá esperando um nenenzinho. Eba! Tô aqui contando a fofoca, ele tá esperando um nenenzinho, né? Então quer dizer que já soube colocar em prática. Soube colocar em prática. Então não é um teórico. Não. Aqui se faz, aqui se paga. E o Marco Túlio também tem um neném em casa de 6 meses, 7 meses. Exatamente. Tá ali atrás, ali, ó, bonitinho ali, ó. Cadê? Deixa eu pegar. Pega ali, mostra ali que tá bonito. Tem que fazer às vezes aí, pô. Então são Boa. dicas de quem anos, botou vai em mostrar aqui, ó. prática. Ah, Eu acho boa. que Boa. depois
é importante vocês contarem um pouquinho da história de vocês também como pais, que eu acho que isso o público, nossos espectadores gostam também de saber um pouquinho mais sobre vocês. Calma, tá adiantando Olha. muito tempo, Léo. Calma lá. Calma. A lição tava número forninho 1. ainda. Essa é Nem participou do exatamente. cursinho de pai ainda, né? Pô, preciso fazer o curso preparatório. Então, essa parte a gente deixa por último, da experiência, da minha experiência e a do Léo tá vindo, né? Vai ser quantos episódios isso aí? toda cirurgia é uma história diferente. Boa. Então vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre o que a gente deixou pendente. Então, a gente sabe que a obesidade foi vista como uma causa, foi vista como vários motivos, né? Porque o homem acima do peso ele tem um grau de concentração de espermatozoide, volume de espermatozoide menor, né? E porque esquenta mais o testículo, porque aumenta a radical livre, porque diminui a testosterona. E, Leonardo, se um obeso mórbido faz uma cirurgia bariátrica, então está tentando engravidar, não consegue, o médico dele falou que era porque ele estava obeso, ele foi lá no especialista, fez uma cirurgia bariátrica e ele teve uma surpresa. Boa. O espermograma dele piorou. Boa. E aí? É isso aí. Me conta aí, o que é que... Então Por vamos quê? lá. Primeiro a gente tem que separar onde é que é qual que é o local da cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica ela é o tratamento padrão ouro para a obesidade, tá? Já foi provado por vários trabalhos que ela é mais eficiente para perder peso do que as medidas, no caso dos obesos, né? Acima de um MC acima de 30, do que medidas comportamentais, né? E mudança de estilo de vida para perda de peso com exercício e dieta. E essa perda de peso ela é importantíssima para a saúde do indivíduo, né? Então, assim, para melhorar a sobrevida, melhorar a qualidade de vida, controle das comorbidades. Então, o local dela sempre foi melhorar a saúde do indivíduo, né? Quando a gente fala em fertilidade, né? Então, assim, é ótimo para melhorar a saúde de vida, melhora os parâmetros hormonais. Então, o obeso, que é um indivíduo que é preponderantemente e tem uma testosterona baixa, ele vai ter uma melhora dos índices hormonais, né? A testosterona está acompanhando isso. E em relação à fertilidade, os estudos são bem controversos, tá? Então, o que a gente sabe, né? Quando a cirurgia bariátrica ela tem dois tipos. A cirurgia que ela é restritiva e uma cirurgia desabsortiva. A cirurgia restritiva, né? Ela é uma cirurgia mais resumida, tá? Ela vai diminuir uma parte do estômago, tá? Essa cirurgia não é tão lesiva para a parte fértil, né? Para a infertilidade, né? Para os parâmetros espermáticos, do que a cirurgia desabsortiva. A cirurgia desabsortiva, ela é mais agressiva, o paciente tem, via de regra, uma perda de peso maior, né? Porém, o que ela causa? Uma deficiência grave, né, de minerais e micronutrientes que são importantíssimos para a parte fértil. Então, existem casos de obesos que vão fazer a cirurgia bariátrica e depois, antes da cirurgia, eles fazem um espermograma. O espermograma ele está ruim e depois da cirurgia está zerado. Isso é descrito. Então, É aquele meme, né? Tava ruim e agora agora parece que piorou. Parece que ficou pior. Exatamente. Então, assim, mas de forma alguma, isso tem que ser desencorajado para o paciente em relação a isso. Agora, essa conscientização é super importante, o paciente ter essa informação para ele fazer, por exemplo, um congelamento seminal antes da cirurgia. Sim, Isso sim, é sim. apontado ainda como... Não é uma recomendação ainda muito batida nos guidelines, mas é algo que os estudos, à medida que eles forem surgindo, isso deve ir se sedimentando, né? Boa. Então essa era a nossa pendência sobre cirurgia bariátrica, né? Então a cirurgia restritiva é a cirurgia que realmente tira uma parte grande ali do estômago, já está falando o nome, restringe a quantidade, né, que você consegue comer pelo volume do estômago que fica. É o sleeve. Sleeve é o balão, né? E a outra é a desabsortiva. E essa desabsortiva tem vários
graus, né? Vários tipos, várias técnicas. Eu não sou especialista nisso, né? Mas aqui É o mais... bypass gástrico. Não, mas tem vários vários outros. Tem tipos. vários mas outros. basicamente o bypass. Mas só que aí o bypass você pode tirar. Em Y de Roux. Mas eu sei, mas o problema é que tem vários graus, várias metragens do intestino que a gente tira. E é isso que eu tô querendo Cada falar. um tem um epônimo. E aí o cara coloca o nome Cada um dele, na não sua coloca. área, é difícil mesmo. É difícil. Então é o seguinte, a gente tem vários tipos de cirurgia, cada cirurgião tem a sua particularidade. Tira-se uma metragem do intestino, às vezes maior, um pouco menor, e por isso que tem é desabsortiva. Você não absorve direito o nutriente. Então, esse paciente agora, ele vai perder peso, mas ele não consegue absorver alguns nutrientes que são importantes para a formação do espermatozoide. Bom, então vamos lá para a próxima. Medidas de mudança comportamental. O que é que você orienta? Vamos lá. Orientações para melhorar a fertilidade. Eu acho que isso aí é, de maneira geral, como qualidade de vida, né? A gente tem que orientar o paciente sempre. Atividade física regular, né? Isso tem ganho tanto na parte metabólica, cardiopulmonar, em relação à melhora do sono, melhora do sêmen, a melhora dos níveis hormonais. Isso é uma parte importante aí. Atividade física regular é uma boa dica para o paciente. Além de isso, vai trazer perda de peso, né, para o paciente, diminuir a quantidade de gordura. Optar por uma alimentação saudável, né? Alimentos industrializados, fast food, esse dia a dia que a gente vê aí na frente, né? O paciente andando na calçada e comendo qualquer coisa, né? Essa rotina, né, de estilo de vida faz com que haja vários problemas, inclusive na questão de qualidade do espermograma também. O que mais? Tem alguma coisa mais para Controle do estresse. O estresse vai piorar. E evitar cigarro, maconha, crack, heroína, qualquer tipo de droga, né? Todos os tipos de droga, principalmente, tem vários estudos de abuso de cannabis, da maconha, com piora do espermograma. Exatamente. E também pode piorar a ereção, dar disfunções sexuais, e isso vai impactar. E o cigarro eletrônico ali, Cigarro eletrônico. Pendrive. E o cotonete agora... Agora esse é o cotonete, né? Tem alguma coisa sobre cigarro eletrônico já? Não. Cigarro eletrônico também piora os parâmetros seminais, né? Principalmente motilidade. Isso vai em linha com o cigarro convencional, né? Também piora principalmente motilidade e fragmentação do DNA. Também tem índices maiores de fragmentação de DNA. Inclusive para pacientes que vão fazer reprodução assistida, né? Então a FIV com ICSI, né? É altamente recomendável o paciente parar de fumar pelo menos 3 meses antes, né? Então, um tabagismo muito deletério, importante. né? Mas a gente falou que a poluição é deletéria, imagine a tua poluição particular ali, inalada. Imagina o quanto isso não vai ser deletério e vai prejudicar. Exato. O etilismo também, né? Então, o consumo de mais de 2 doses, né, de destilado por dia também está associado a piores padrões de espermograma, tá? Controle do estresse para diminuição de radicais livres, né, no espermatozoide, que prejudica a formação e maturação adequada do espermatozoide, né? Tomar um solzinho para melhorar a vitamina D. Exatamente. E isso é uma coisa que são medidas de saúde em geral, que quando o paciente chega... Exatamente. Basicamente você fazer ter uma vida mais saudável, né? Dormir melhor, comer melhor, fazer atividade física. Mas o que eu ia falar controle do estresse. Sim. O que eu ia falar é, por exemplo, quando o paciente recebe esse tipo de informação, ele está de saco cheio. Por quê? Se é um cara que é diabético, hipertenso, ele vai no cardiologista, o cardiologista fala, você tem que perder peso. Você tem que controlar a tua alimentação. Então o cara já vem escutando isso há muito tempo, né? E ainda chega aqui e a gente fala mais essa. Agora sim, o que eu acho que é uma estratégia muito bacana que a gente tem aqui é você associar um tratamento nutricional de alguém que cobre ele por trás. Então assim, você fala assim, você vai perder peso.
Então você vai passar aqui com a nutricionista e aí ela vai te cobrar para todo mês você voltar aqui, né? E a gente recebe isso, esse feedback, né? Sim. Então, e eu acho que isso é tão importante quanto a gente expressar isso para o paciente, a importância disso. Por exemplo, se você é um paciente com sobrepeso, você vai melhorar o espermograma, teoricamente, né? Os trabalhos mostram que tem que perder pelo menos 15% do peso extra dele, né? E, então, assim, para você chegar lá não é fácil. Então, tem que ter alguém cobrando, tem que ter uma indicação de um personal trainer também, tem que ter uma nutricionista ali no pé dele, o cara, entendeu? Então, assim... Tem que ter agente médico também, no suporte para ele, né? Tem que ser alguém cobrando e uma estrutura, né? Por trás. Eu acho que isso faz a diferença, ao invés de a gente só paciente, falar é a lição de casa mais difícil. Fácil é você prescrever o remédio e ele tomar o remédio, mas o mais difícil realmente é isso. E para quem já está acostumado, para quem já internalizou que a mudança do estilo de vida, essa pessoa entende mais fácil quando a gente pede, né, e quando a gente explica, né? E quais medicamentos a gente deve abolir? Boa. Abolir. Então a gente tem uma lista com alguns medicamentos que sabidamente têm influência sobre o espermograma, né? Vou citar alguns deles. A talidomida, que é uma medicação utilizada para tratamento de algumas doenças que ela está muito associada a defeitos de nascimento, né, de nascidos vivos, quando tomada pela mulher, né, e no homem também afeta. Teve uma época que realmente a gente via muitas crianças, né, com sequela disso aí, né, mas já foi abolida. Já foi abolida. Já foi abolida a talidomida. Teve uma época que a talidomida foi usada como antiemético para mulheres grávidas, aí veio os filhos da talidomida com essas sequelas, essas malformações. Nossa, nome de livro, Filhos da Talidomida. Isso é nome de livro. Exato. A gente tem alguns antidepressivos, por exemplo, a venlafaxina, que altera a motilidade, né, dos espermatozoides. A venlafaxina é muito usada, muito usada. Tem muitos pacientes na que outra usam ponta, né? Então, muito pouco usada, atualmente não, e outra é muito usada. A desvenlafaxina também tem essa relação, será? Eu li da venlafaxina. Venlafaxina só. A desvenlafaxina. Pode ser diferente, a desvenlafaxina é mais nova, né? Então... A gente tem alguns medicamentos para Parkinson, né? Por exemplo, o pramipexol, é uma medicação que para controle de tremor do Parkinson também está associada com isso. Alguns antivirais, por exemplo, o ganciclovir, também está associado a uma piora de morfologia espermática. Que são usados para herpes, por exemplo. Exatamente. Alguns antibióticos, por exemplo, a macrodantina, que é utilizada para infecções urinárias, ela tem uma alteração também sobre os parâmetros espermáticos. E eu vou falar agora sobre as coisas mais comuns. Doenças inflamatórias. É a testosterona, por exemplo. Exatamente. Então, que é uma das coisas mais corriqueiras da gente pegar aqui no consultório, é paciente que está passando o gelzinho de testosterona, que está fazendo uma suplementação, entre aspas, né? Aí você vai ver a fórmula manipulada que ele está tomando, tem lá oxandrolona, tem lá estanozolol, tem lá a mesterolona. A mesterolona é, assim, teoricamente não mexe no eixo, tá? Não, mas assim... Então tem lá algum esteroide ou então a própria testosterona, e às vezes ele não considera isso como tá achando que está tomando um suplemento. E não, e às vezes ele está tentando engravidar, né? Então realmente, se você está tentando engravidar, você tem que parar o uso da testosterona exógena e deve também parar o uso de esteroides anabolizantes, que são realmente, você está relacionado, quem faz uma terapia de reposição de testosterona em níveis normais, né, em torno de 70% a 85% fica azospérmico, né? Azospérmico quer dizer, o espermograma fica zerado. Né? Quem usa realmente doses extremamente altas e junto com esteroide anabolizante, na minha experiência aqui no consultório, quase todo mundo que eu fiz um espermograma estava zerado, né? E inclusive estava com atrofia testicular quando estava em uso, né? Em uso de doses muito altas, né? Que a gente atendia aqui muito fisiculturista também, né? Então tinha realmente esse achado, né? Chama atenção também, Marcão, tomar cuidado para você aí em casa que faz uso de testosterona ou esteroide.
falou para abolir, né? A gente tem que abolir a medicação porque atrapalha a fertilidade, vem a azoospermia. Mas você que não faz acompanhamento, não vai abolir amanhã, e aí, porque vai piorar tudo também. Não, exato. Não, isso é fundamental. Então, né, então eu vou de novo fazer aqui o aviso. Esse podcast, ele não é uma consulta médica, não é uma recomendação que você vai implementar. Você tem que sempre ter um acompanhamento individualizado para o seu caso. Por quê? Isso que o Gustavo falou é super importante. Se você fala, agora a mulher escutou, mandou o cara parar imediatamente, jogou as bubas fora. Vai ferrar tudo. Vai ferrar tudo, porque aí vai parar de vez, sua testosterona vai realmente... Tava 1.000? Não, sei lá quantos. 5 mil, 8 mil, 10 mil. Vai pra, ou então vai para 10, vai para 50, entendeu? Fica em nível quase de castração por um tempo, né? Um tempo, às vezes, muito longo, e isso vai dar... muito sofrido, né? Muito sintoma, inclusive impotência temporária, né? E falta de diminuição da libido, e isso também vai fazer com que atrapalhar em relação à ereção também, Sim, né? Então, uma cascata de... Então, nesses casos, o ideal realmente é procurar o andrologista, onde a gente possa orientar uma terapia de recuperação testicular, né? Que é chamada de TPC, né? Terapia pós-ciclo, que realmente tem que ser um tempo estendido, um volume otimizado para poder ter realmente reverter esse quadro, e a gente consegue reverter esse quadro na grande maioria dos pacientes. Então, uma experiência própria aqui de consultório, que a gente faz muito, né, essas terapias de reposição de recuperação testicular. Eu nunca tive um paciente, né, que a gente não conseguiu recuperar o testículo. Recuperar o eixo? Não, não é nem o eixo, é o testículo mesmo, para conseguir uma quantidade de espermograma que desse para fazer pelo menos uma fertilização in vitro, entendeu? Entendeu? Você estimula, né? Você pega o melhor potencial testicular desse paciente, congela e faz a fertilização. Exatamente, congela, faz a fertilização. Então a gente entrega, a grande imensa maioria, tá? Na verdade, até agora eu não peguei nenhum. Pode ser que tenha algum? Pode, claro, né? Mas geralmente o paciente que usa muito anabolizante e depois fica infértil, ele já tinha um grau de infertilidade, assim, já tinha como se fosse uma tendência, uma predisposição, né? Não era antes de usar o cara mais fértil, né, do planeta, né? Então não era dos 10 mais, já tinha um grau ali de infertilidade, e lógico que o uso acentuado dos esteroides causam atrofia testicular por anos e anos e anos e anos, e depois, quando vai recuperar, às vezes pode ser que não aconteça, mas graças a Deus aqui sempre, né, nunca peguei esse caso não. E tem trabalhos que mostram 0%, tem trabalhos que mostram 5%, né, que fica realmente com sequela permanente, não é isso? Então, essa é um ponto que a gente demora mais um pouquinho para explicar, porque é um dos pontos mais frequentes. Sim. Alguma medicação mais que tem que abolir, não? Eu queria citar a finasterida. Isso é boa. A finasterida é uma medicação... Finasterida e dutasterida. É uma medicação que é utilizada no meio da dermatologia, né, nos homens que estão em idade reprodutiva, numa dose de 1 miligrama, né? E aí para evitar a perda de cabelo, né, a alopécia. E a gente tem estudos, né, que mostram que a finasterida, mesmo nessa dose, ela está associada à piora dos parâmetros do espermograma, né? E quando a gente retira essa medicação, o espermograma melhora. Então, assim, ela causa infertilidade, ela vai zerar o espermograma? Não, mas aparentemente ela amplifica. E tem alguns fatores associados, né? Principalmente varicocele e obesidade, parece que estão mais afetados. Então, se a gente tem essa combinação da finasterida em obesos ou em pacientes com varicocele, ainda não corrigida, né? A gente tem essa amplificação das alterações no espermograma, né? Então, é uma medicação que a gente tem que ter muita atenção. E ela está amplamente, toda semana, acho que a gente atende paciente que está usando a finasterida nessa, é direto, é muito. Então, o homem não quer mais ficar careca.
Não quer. Então a gente tem que ter muita atenção em relação a essa medicação no contexto da infertilidade. Né? É isso aí, isso aí. Então eu tenho vários vídeos sobre finasterida e potência, né? Finasterida e... que eu falo tudo, na verdade, sobre finasterida, libido. Mas essa questão da infertilidade também é uma parte bem interessante. Vamos lá. Medicamentos para melhora, né? O que é que a gente pode fazer para melhorar? Tem remédio para deixar mais fértil? Boa. Vamos fazer um shorts aqui. Um corte. Corta lá. Tá. Então eu vou falar aqui dos trabalhos, né, que a gente tem. Quatro minerais, tá, e nutracêuticos relacionados à melhora da infertilidade. Que são o zinco. A gente tem... Putz, agora deu branco, cara. Não, brincadeira. Tá vendo. Puta que vai. É brincadeira. É o zinco, a ashwagandha, tá? A mucuna e a arginina. Caramba, Boa. legal. Então, tem trabalhos, tem até alguns ensaios clínicos randomizados, né? Mostrando que tem uma melhora no espermograma. Esse ashwagandha que é difícil de lembrar, É né? difícil demais. Ashwagandha. Ashwagandha, e engraçado que eu, quando comecei a prescrever ashwagandha, eu falava, nossa, mas como é que eu vou escrever isso? Mas depois, nossa, é muito simples. Vai chegando É fácil. simples, né? Sai fácil. Boa. Bom, Então vamos lá. Então, Quatro mas são micronutrientes. são micronutrientes, né? Não são medicamentos, mas são mais micronutrientes, né? E mucuna acho que é um fito, né? Mucuna é fito. Então vamos falar então. Esse aqui a gente pulou, porque teve uma parte que eu vou falar de vitaminas. Então essas são as vitaminas. Você tem mais vitaminas? Vitamina D, né? Vitamina D. Medicamento Se em quiser. si. Medicamento em si, então deixa eu falar. Medicamentos que melhoram, que estimulam o testículo a funcionar melhor. Como a gente falou ali, o testículo é uma indústriazinha que tem 2 produtos na prateleira dele, que ele distribui. Distribui a testosterona e o espermatozoide, tá? Então, se você estimular a produção, se você falar testículo, trabalhe mais, ele vai trabalhar mais, ele vai entregar esses 2 produtos. Se você falar trabalha mais ainda, ele vai trabalhar mais ainda e vai continuar entregando só esses 2 produtos. Bom, e qual o medicamento que faz isso? O HCG, gonadotrofina coriônica humana, é um hormônio, tá? O nome comercial dele é o Choriomon. O Choriomon aqui no Brasil só tem um de 5.000 unidades, né? Eu tenho um vídeo sobre isso no YouTube, que eu falo só sobre o Choriomon. Uma parte desse medicamento, parece muito, né, com o LH, que é o hormônio luteinizante, que é o hormônio que estimula o testículo diretamente. Então, o HCG vai lá no testículo e estimula o testículo diretamente, tá? E daí ele aumenta a produção de testosterona e também aumenta secundariamente ali a produção de espermatozoide. O HCG ele não estimula o eixo hormonal. Na verdade, ele até inibe, né? Quem está tomando HCG, quando vai fazer um exame e vai dosar o FSH e o LH, tá geralmente baixo, né? Tá geralmente baixo. Então, o outro medicamento é o clomifeno, o citrato de clomifeno. Ele é um modulador seletivo do receptor do estrogênio. E ele faz o quê? Ele faz com que a hipófise ela trabalhe mais, ela aumente a secreção do FSH e do LH, que vão estimular mais o testículo a produzir testosterona e espermatozoide. Então, o clomifeno ele pode ser usado para mulheres também, né, a parte de ovulação, e se usada no homem, também vai estimular o testículo a realmente entregar um pouco mais de testosterona e espermatozoide. O outro medicamento é o anastrozol, que aí a dose tem que ser realmente bem regulada, né? Porque se coloca na dose que está na bula, é uma dose que é usada para câncer, né? Para bloqueio hormonal de estrógeno no câncer de mama. Então, por isso que sempre, se for o caso de usar anastrozol, tem que realmente falar com um especialista para ver se esse é o caso, se
realmente, qual a dose poderia ser usada, se vale a pena ser usado. Então, o anastrozol ele faz com que a testosterona não vire o estradiol, que é o hormônio feminino, e daí faz com que a hipófise produza mais FSH e LH, estimule mais o testículo a entregar os seus produtos, tá? Então, esses são os medicamentos que realmente entregam mais, estimulam mais a produção de testosterona e espermatozoide, né? Então, acho que... Boa. Alguém... Mais um? Não? Mais algum? Não. FSH recombinante, você falou? Menopur? Não. Menopur. Né? Menopur é o próprio... É um medicamento, né? É um combinado de hormônios, né? Que ele já é o FSH e o LH. Tá tudo prontinho ali. Isso é usado quando a hipófise não está trabalhando muito bem ou precisa realmente ali de uma ajuda para estimular o testículo, tá bom? Então o Menopur também pode entrar nessa lista. Então vamos lá, vamos para o próximo, né? Relação sexual. Agora, deixa a Bianca falar um pouco. Vai lá. Vamos lá. O que é recomendado para um homem, um casal que está querendo engravidar? Vamos lá. Transar. Parece óbvio, né? Existe assim, uma parece óbvio, mas às vezes, exatamente, mas eu tenho... de reorientação, né? Parece óbvio, mas não é, não. Não é. Mas me conta aí. Então, tem que ter uma frequência, né? Porque muitas vezes casais que estão nesse processo buscando e às vezes já passou um tempo e já está buscando ajuda, isso pode gerar estresse, pode gerar uma tensão e pode até gerar uma dificuldade sexual no casal pela ansiedade de uma possível gravidez. E muitas vezes o sexo pode perder uma naturalidade que existia antes. Uma coisa que antes era por prazer acaba tornando uma obrigação e aquilo pode boicotar, pode nocautear a libido masculina por ele estar se sentindo, às vezes, um objeto reprodutor ali, a mulher cobrando. Não, eu tô ovulando hoje, vamos lá. Mas, assim, é muito importante que mantenha uma frequência. Eu recomendo 3 vezes por semana de relações sexuais. Eu não sei se o Dr. Leonardo recomenda um número diferente. Então, também é importante que a mulher busque aplicativos para definir seu período fértil. Existem vários sinais que a mulher pode indicar que a mulher está passando pelo período fértil. Então, é bom que no período fértil intensifique ainda mais as relações. E as posições, né? Tente não transar em pé, porque senão vai escorrer e pode dificultar. O papai e mamãe vai ser bom. Algumas posições que depois que o ejaculado fique ali dentro por um tempo, inerte, não vá correr pro banheiro, lavar, tomar banho, que você vai estar jogando contra. Então, tem que ter a relação intravaginal, né? Não pode ser relação anal. Intravaginal, e tem que deixar um tempo ali o sêmen dentro da mulher para que dê tempo dele realmente subir, acender e fecundar e acontecer a mágica da vida. Algumas outras dicas também, evitar algum uso de substância também ali na hora, né? Alguns lubrificantes às vezes podem atrapalhar ali produtos, né? Produtos químicos, entendeu? Então, fazer o arroz com feijão. Exato. Fazer o arroz com feijão, não tem dica melhor. Tem alguns lubrificantes que são tóxicos para o espermatozoide, né? A gente chama de espermicida, né? Mas é isso mesmo. Eu recomendo dias alternados, né? Bem próximo de 3 vezes por semana. E peço para o marido evitar a masturbação, né? Também, para evitar a perda de volume. E é basicamente isso. E tem a relação, assim, esses dias alternados, principalmente perto do período fértil, Exato. no período fértil, né? Então, por exemplo, acabou de menstruar, então não precisa... Exato, essa frequência... Economiza energia. Exato. Não, mas essa economizada pré também faz diferença. Faz diferença sim. também. Essa economizada pré faz diferença. Mas, mesmo no dia da ovulação, evitar 2 relações no mesmo dia. Quanto mais ter também relações, melhor, né? Não, mas no mesmo dia melhor não. No mesmo dia não. É melhor você atingir um período, porque a gente sabe que as mulheres ficam assim, puta, eu conheço muito o meu corpo, eu sei exatamente o dia que eu estou ovulando, mas às vezes a sensação vem realmente naquele dia, mas ela pode ter um delay de um dia ou outro para realmente o fenômeno acontecer, né? Então, a gente
sempre pede para não fazer 2 vezes no mesmo dia. Não Boa. sabia dessa dica. Tem essa daí também. Boa, boa. Então é isso. A posição, assim, a mulher também, idealmente, se está tentando, assim, uma forma mais... o ideal é ficar um pouco mais deitada mesmo, né? Uhum. Colocar um travesseiro embaixo. Assim, né? Então, são coisas que podem ser feitas para poder... Dicas de sexo com Marco Túlio Cavalcante. Não é de sexo, isso aí é pra engravidar, né? Coloca o travesseirinho embaixo do quadril, Quase um Kama dá um Sutra. grau. Pra engravidar isso Aquela aí. angulação favorece. Isso aí é tudo informação, verdade. Tem que saber. Coisas anatômicas, né? Que melhoram, né? Não, mas é Exatamente. verdade. Então- Porque o travesseirinho, a ideia é que escorra, né? É que exatamente. fique... Que não não saia, escorra né? pra fora. Não, mas que fique numa posição... Entendi. Sim. Onde A gravidade vai ajudar ali. Não vai exagerar, plantar bananeira, né? Só vai ficar- Não, é a hora de fazer o Kama Sutra completo. Não é. Mas é isso. Então, relação sexual, dicas importantes, realmente, a gente falou aqui, evitar masturbação, dias alternados. Tem gente que fala todo dia, Tem né? gente que fala todo dia. Então, Tem- pode ser. Tecnicamente sabem. não tem diferença, né? Se- Tem dos a- dois a dica é o trabalhos que seguinte, falam que não tem diferença. Se tiver com muito tesão, transa todo dia. Se É. não tiver tanto, tiver um pouco mais Exato. ali na missão mesmo, aí faz dias alternados. E se você soubesse, a mulher realmente tá certinha, tenta fazer essa frequência no período fértil, perto ali, não antes ali, um pouquinho depois, porque realmente tem esses atrasos, né? Ficar deitada, se quiser colocar o travesseirinho, colocar. E uma coisa que eu achei bem interessante que a Bianca falou, que não é muito levado a sério, é porque casais que estão tentando há muito tempo, isso realmente vira, às vezes, uma obrigação, fica uma coisa meio mecânica, e independente, eu atendo aqui muito paciente que evolui até com disfunção erétil por conta disso, então ele não tinha problema nenhum, mas agora está tendo, porque ali o sexo virou realmente uma coisa meio forçada. Mecânico. Isso inconsciente, assim, ele está Exato. sem problema orgânico nenhum, mas só por essa realmente obrigação fica nesse... E aí a disfunção erétil é uma causa de Exatamente. infertilidade, porque se ele não está conseguindo uma ereção, ele não consegue penetrar, não vai conseguir ejacular dentro. Outra causa também da parte sexual é o homem que não consegue ejacular. Eu acho que a gente não falou sobre isso nas causas, mas eu tenho alguns pacientes que eles têm uma dificuldade muito grande de ejacular dentro, realmente, fazer uma ejaculação intravaginal por questão de fricção, estímulo mesmo, vício masturbatório, e não consegue ejacular, fazer uma ejaculação na penetração, né, com penetração. Então, tudo isso realmente pode ser ajudado com equipe multidisciplinar, né? Aqui a gente tem um acompanhamento em medicina sexual também, então que isso dá um suporte bom, né? Porque às vezes muita problema de engravidar é porque simplesmente o casal não transa e aí fica difícil a coisa acontecer, né? Só 2 dados interessantes, né? Em relação a essa questão da necessidade, né, de ter a relação naquele dia, tá? Esse é o motivo que eu recomendo dias alternados, né? Para quando o cara chegar no dia, às vezes não ter aquele bloqueio, de não tem que ser hoje, tem que fazer todo dia e tal. De cada 6 casais que estão tentando engravidar, o marido tem disfunção erétil, né? Então, esse é um dado importante. E outra coisa, hoje o tratamento de reprodução assistida ele não é coberto pelo SUS, né? E também nem pelos convênios. Então ele é totalmente particular. Então tem esse acesso, é bem restrito. Só para você ter uma ideia, na Alemanha um tratamento de reprodução assistida ele é coberto pelo SUS, né? E o SUS cobre, não o SUS deles, né? Não chama SUS, né? Mas pelo governo, né? O governo paga. Subsidiado. Não, paga tudo. Então, assim, o governo arca com todos os custos e lá até 6 ciclos de FIV eles arcam. Mas eles arcam porque lá as pessoas não querem mais ter neném, não, né? Sim, mas aí, tipo, não tem procura, fica baratinho. Sim, mas o dado, a questão que eu queria chegar é assim, mesmo o governo pagando,
existe uma taxa de desistência da fertilização assistida que é em torno de 1/5 dos casos. Então, 20% Praticamente dos casos. 20%, teoricamente 18%, né? Praticamente 20% dos casais desistem de ter filhos por conta desse abalo psicológico que é da pressão de ter, engravidar, de ter filho. Então, faz um, não consegue, faz outro, não consegue. Então, a cada ciclo, 1/5 desiste. Interessantíssimo Tá. isso. Muito curioso. Boa. Então, a gente falou sobre relação sexual. E agora Falou sobre vitaminas já. mais uma pergunta que Falamos as pessoas vão querer saber, uma coisa que é bem interessante. Dá para escolher o sexo do bebê só com as relações? Só com as relações? É. Teoricamente, não, né? É na lua, Não. na hora, É, só com as relações. Assim, parece que tem gente que fala que quem tem mais frequência, a chance de nascer menino, é isso que você quer falar? Porque existe uma característica diferente dos espermatozoides feminino e do X e do Y, né? Que o espermatozoide peso ainda não é menino, molecular, né? exatamente. Que o X, ele é um espermatozoide mais resistente, e mais lento. mais lento. E o Y, ele é mais rápido e mais fraquinho. Então, tipo, chega ali na acidez da vagina, o Y já começa a morrer e o X vai devagarzinho, mas ele consegue subir. Isso é a interpretação da técnica, assim, da situação, né? A gente não tem esse dado Não existe teórico, solidificado, comprovado na literatura científica, mas pensando nisso, um sexo, uma gestação com uma concepção bem no dia fértil aumentaria a chance de ser menino. Supostamente. Supostamente. Né? Tem essas Mas coisas, mas realmente, não tem comprovação não tem científica. nada gente. científico nessa Quiser ponto, tentar, mas pode O se negócio aventurar. Se deu certo, comenta aí. Exato. E em relação à escolha de sexo, né, tem um dado interessante. Em 2021, teve uma nova resolução do CFM. tá nascendo mais menina. Tá nascendo mais menina, né? Historicamente, sempre nasceu mais menina. Mas em FIV também? Menina é mais resistente, né? Assim, conta aí, Léo. Na resolução do CFM ficou proibido informar o sexo do embrião que vai ser implantado, né? Então teve essa resolução do CFM Para não em ter a questão da 2021, escolha, para né? não ter essa escolha do sexo, né? Boa. Mas aí, então, agora a gente vai falar sobre FIV e ICSI. O que é FIV? Fertilização in vitro. É um nome antigo, né? Mas hoje ficou consagrado e a gente chama tudo de FIV, na verdade. Quando a coisa é, entre aspas, artificial. Vai para o laboratório de e reprodução tal. assistida. Mas, na verdade, o nome é injeção intracitoplasmática né, do espermatozoide. Então, que é o ICSI, né? É o nome mais adequado, mas só que a FIV ficou mais consagrada. E me conta, Leonardo, como é que, em qual casal você fala, não, agora é indicação, quais as indicações que você... Não absolutas, né? Não existe isso, assim, absolutas ou então relativas. Quando é que tem um casal que já quer ir logo para os finalmente, já quer resolver, não está com paciência? Como é que você aborda isso aí? Me conta, indicações de fertilização. Boa. Então, assim, só para diferenciar um pouquinho o que é a FIV clássica e o que é a ICSI, né? Então, a FIV clássica pegava-se o óvulo, né, da mulher, colocava numa plaquinha e do lado colocava um espermatozoide. E esperava o espermatozoide nadar em direção ao óvulo para fertilizar. Então, essa é a FIV clássica, né? A ICSI, você pega o óvulo, né? E aí você pega uma microagulha que é vazada no meio. E aí você perfura o óvulo, né? E aí, por dentro dessa agulha, vai passando o núcleo do espermatozoide que ele é injetado dentro do óvulo. Todo mundo já viu essa imagem, né? Essa imagem é muito clássica. Todo mundo já viu essa Essa imagem. imagem é super clássica, né? Uhum. Então, essa é a ICSI, né? Por que se hoje faz mais ICSI? Porque os estudos comprovaram que ela é mais eficiente, né? Por quê? Porque quando você deixa o óvulo e o espermatozoide na plaquinha, o espermatozoide tem que nadar naquela direção, o acrossomo dele, que é uma estrutura na cabeça, tem que romper ali com o óvulo para poder injetar. Então, você depende que ele funcione minimamente, né? Aí que se você está eliminando tudo isso e já coloca ali na cara do gol, Ele fica entendeu? mais preguiçosinho. Exatamente. Então, nem isso ele tem o nem trabalho isso mais. ele tem o trabalho. Então, assim, e é mais eficiente, né, em termos dos resultados, né? Então, isso que é a diferença
estrutural, né? De uma para outra, né? Então, vamos lá. Em quais as situações onde a ICSI ela é realizada, né? Primeiro, toda vez que a gente vai manipular um gameta congelado, né? A gente não tem como fazer por via natural, é sempre por ICSI, né? Então, pode ser um óvulo congelado, um espermatozoide congelado. Toda vez que isso vai acontecer, tem que ser ICSI. Outra situação, pode ser também... só para ficar prático, tá? Então, se a mulher congelou o óvulo dela lá, deu 35 anos, falaram para ela que é melhor congelar, ainda quer curtir um pouquinho mais a vida, tá com um momento profissional que não é adequado, que tá muito corrido, tá com um projeto, ainda não achou o príncipe encantado, o homem, Dom Juan ali, Dom Juan, o pai. Enfim, ideal. ela congelou. Congelou. Tá bom. Então, nesse caso, e quando o pai também, o homem, ele deixou lá o espermatozoide congelado. Se os dois se encontrarem, entrou no Tinder, sentaram, conversaram, falaram, poxa, não, eu queria ter filho, eu tenho um esperma congelado. Ah, também, puta, coincidência, eu tenho óvulo congelado também. Poxa, então acho que vamos usar os congelados. Deu match, acho que deu match também nisso. Nem precisa transar mais. Vai lá, preguiça. Aí nesse caso tem que ser obrigatoriamente ICSI. Né? Não tem, assim, a não ser que eles tenham uma incompatibilidade de gravidez natural, né? Óbvio, né? Muito mais fácil e prazeroso tentar o natural. Agora, se ela quer hoje usar o congelado, não tem como, tem que ser ICSI, né? Sim, mas assim... É que ela já tá com 45 anos. Já é uma... Okay. Não, é porque assim, a gente tá falando... É porque eu falei assim, ó, quando você indica para um casal, você já tava falando quando você indica... assim, quando tem que obrigatoriamente ser ICSI, entendeu? Mas você espera tentar quanto tempo um casal que está querendo engravidar? Quando você chega para eles e fala, olha, eu acho que realmente agora tem que fazer... O ideal é fazer a fertilização. Quando? Bom, sempre que tem... Vou falar da parte do homem, né? Porque a mulher é sempre quando tem um fator ovariano grave, né? Que acaba sempre indo para ICSI, né? E fatores uterinos também, a gente também considera quando tem endometriose. Homem. Falando em relação ao homem, para a gente simplificar, sempre que vai usar o espermatozoide do testículo, aí tem que se obrigatoriamente ser dessa forma, tá? Através da ICSI. Então, peraí, para facilitar. Então, quando você não tem chegou, fez o espermograma, deu 0, tá? Azospermia. Então, tentou de toda forma aparecer algum espermatozoide lá, tomou o HCG, tomou o clomifeno, tomou vitamina, perdeu peso, tudo, tá lá com o espermograma zerado. Aí, realmente, se você quiser engravidar, aí tem que abrir lá a bolsa, pegar o espermatozoide do testículo e realmente fazer a fertilização. Obrigatoriamente, não tem jeito. Vamos lá. Paciente que tem um espermograma ruim, o casal já começou assim, tá pensando em engravidar, né? O homem fez um espermograma e não está muito bom. Um espermograma mediano, tem 10 milhões de espermatozoides por ml, estão meio devagar ali, mas ele não está ainda naquela urgência. A esposa tem 30 anos, também não tem aquela urgência toda, a esposa não tem filhos. E o que é que você me diz desse caso? Nesse caso específico, é sempre recomendado tentar naturalmente. Tentar naturalmente. Tá? Mesmo que seja um espermograma ruim, a gente nunca recomenda partir para uma FIV sem tentar, né? Então ele vai tentar. Eles tentaram um ano. Aí daí, o que é que você recomenda? Depois ele volta no seu consultório daqui a um ano. Volta, agora a gente está querendo mesmo. A gente já tentou quer dizer, a gente não estava assim naquela coisa, naquela obrigação. A gente estava de boa, mas estava transando bem. Um dia sim, um dia não. E aí? O que é que você me fala? Não, nesse caso, tentando um ano, com todas as recomendações seguidas e tal,
e não conseguiu engravidar, ou uma coisa muito importante, às vezes fez uma gravidez incipiente, ali bioquímica, que teve um aborto precoce e tal, também, aí, no caso, pode-se tentar uma fertilização in vitro. É um caso que é eleito, sim. Boa. Então tá jóia. Então a fertilização in vitro é para homem que não tem o espermograma zerado, então isso aí é obrigatório e que realmente foi tentado e não sai nada no sêmen. E para o casal que está tentando há mais de um ano, de forma adequada, tendo relação sexual frequente e não conseguiu de maneira natural, exatamente. Quando a mulher tem mais de 35 anos, não é obrigatório esperar um ano. 6 meses, você já pode indicar a fertilização in vitro, a FIV, né, a ICSI, né, e daí realmente, né, exatamente, ter tentar aí a concepção. Né? Beleza. E não é coberto pelo SUS? Não é coberto pelo SUS. É de forma particular? 100% particular, né? E daí sempre a consulta é com o casal? Exatamente, tem que ter acompanhamento tanto da mulher como da parte do homem, né? No caso, existem, não necessariamente a concepção ali, a fertilização do óvulo com o espermatozoide ali, os procedimentos são realizados no mesmo momento, né? O momento da captação do óvulo não necessariamente é o mesmo momento que o espermatozoide está sendo capturado, seja via ejaculação ou seja via pegar diretamente do testículo, né? Isso pode variar um pouquinho, né? Mas é isso. Basicamente é isso. Tá joia. Então, para o homem que está fazendo vai fazer a fertilização, a gente pode obter o espermatozoide de 2 jeitos, né? Se você tem espermatozoide no ejaculado, só ir lá no laboratório, ejacula, e daí vão pegar o melhor espermatozoide que tiver nadando ali, vai ser pego para fecundar, tá? Se você não tem nenhum espermatozoide, daí realmente vão ter que fazer procedimentos que podem ser uma punção no epidídimo, que é um chapéuzinho ali do testículo, ou realmente uma mini cirurgia que vai abrir ali o testículo e vai procurar-se um espermatozoide um espermatozoide novinho lá dentro do testículo, né? Então vai direto da fábrica, ele está realmente bem novinho. Leonardo, tem alguma diferença na qualidade do embrião se você pega um espermatozoide do ejaculado, se você pega um espermatozoide do epidídimo ou se você pega um espermátide do testículo? Então, assim, vamos lá. A gente vai pegar, vai priorizar, sempre que o paciente conseguir ejacular, a gente vai pegar do ejaculado. Sempre que a gente for pegar e vai passar para o epidídimo e depois para o testículo, né? Então, o paciente está ejaculando um espermatozoide, mas então eu quero pegar do testículo. Não, a gente não recomenda esse tipo de prática, né? A gente tem maneiras de selecionar os melhores espermatozoides daquela amostra. Então, assim, porque sempre que a gente vai falar de captação de espermatozoide, a gente tem ali alguma amostra e dessa amostra a gente vai pegar o que tem ali uma maior qualidade, né? Então, a gente tem como saber isso em laboratório. Existe uma graduação que você pode classificar a qualidade ali do gameta, né? E aí você selecionar, né? Em 2020 começaram a surgir alguns trabalhos mostrando que em pacientes que tinham um esperma ejaculado com alto índice de fragmentação do DNA espermático, que não conseguiam melhorar, né, considerar pegar espermatozoide do testículo, porque tem um índice de fragmentação menor, né? Isso ainda está em estudo, a gente não é uma prática bem realizada, né? Mas a gente está tentando diferenciar, mas o que é realizado atualmente é
Se o paciente ejacula, espermatozoide no ejaculado, pega do ejaculado. Aí vai descendo progressivamente. Ó, não tem no ejaculado, mas tem no epidídimo. Então a gente vai pegar do epidídimo. Então aí por último, do testículo. Legal. Do menos invasivo para o mais invasivo. Tá? Exatamente. Então, beleza, combinado. Então, é isso. Agora ficou a parte dos relatos, Boa. né? Então, assim, a mensagem final é a seguinte. Quem está assistindo o filme, ó. Quem está assistindo esse episódio, ou ouvindo, ou no Spotify, ou no Deezer, ou no YouTube, então nas nossas redes. E quem chegou até aqui, principalmente, tá afim, né? Quer, né? Então tá interessado. Então, meu relato, assim, eu sou pai há 6 meses e pouco, eu não sei quando esse episódio vai pro ar, provavelmente daqui a pouco, então 7 meses, eu acho que a Nicole já vai ter feito 7 meses. E é a melhor coisa, né? Então, assim, é sensacional, é muito, realmente, é uma felicidade que não dá para descrever. E vale a pena, se você está aqui até agora, você quer, realmente vale a pena tentar e fazer aí o que precisar ser feito para tornar isso realidade, porque realmente, sim, você depois vai ficar na mesma situação que eu, você não vai conseguir colocar em palavras. Então, esse episódio é dedicado a Nicole. Boa. Eu ainda não sei, ainda estou treinando. Minha mulher tá brava que eu não chorei no ultrassom, então assim, eu acho que eu vou esperar nascer aí para falar aí pro pessoal. Mas eu acho que eu não chorei, não. tô normal, então. Meu Deus, decepção. Não. E minha mãe falava, nossa, mas eu acho tão bonito. Minha mãe é neo, né? Ela acho tão lindo quando o pai fica chorando no negócio. Eu tô, mãe, mas eu tô muito feliz. Eu não consigo chorar. Não é que eu não... Mas assim, é indescritível, mas eu não expressei. Eu também não, já foi 2 e tá 2-0 pra mim ali. Mas só pode chorar. Só preocupação. Mas... Vai aumentar os boletos. Boa. E aí agora só falta o Gustavo, né? Só que eu acho que pro Gustavo aí tem que... Como a gente falou, tem que ter algumas coisas, né? Ó, parar de mergulhar. Faço tudo de errado, né? É isso, eu sou o errado. O cara pedala não sei quantos quilômetros. Pedala, mergulha, crossfit. Sauna. Sauna ainda não tá no, a sauna ainda não tá no hobby. Pra mudar de prédio vai começar a sauna. E não dorme bem várias noites na semana. É verdade. Lá. Isso aí, ó. Tá vendo? Várias. Dá pra encher Será uma mão. O Gustavo, então o Gustavo vai fazer um espermograma e a gente vai atualizar vocês como está o potencial fértil do Gustavo. Ele é o nosso caso modelo. Será que é um touro? Será que é touro ou tá virando boi? Beleza. Agora toca aquela música dos Mamonas. Ela é a vaca soltou. Então vamos lá. Alguma consideração final? Eu acho que nesse episódio faltou a gente falar um pouco de varicocele, mas a gente falou bastante no outro, né? Ai, meu Deus do céu. Tratamento da varicocele. Não, a varicocele é muito importante para a cirurgia, né? Mas tudo bem, a gente faz outro, então agora é só sobre varicocele. Que é uma queixa comum. Varicocele e reversão de vasectomia, né? Verdade. Pode ser. Boa. Combinado. Então, pro próximo. É isso aí. Não esquece falar de curtir, de comentar, de encaminhar, de... Chama o marido, chama a esposa, chama amigo. Toca o sininho. Pros casais. Coloca no grupo do WhatsApp. E até os próximos episódios. Boa. Tchau. Tchau.